A partir de agora vamos começar então a nossa entrevista com o candidato Rodrigo Cunha. Essa entrevista será, ou está sendo, né? Pela nossa NN-FM, a frequência 91.5, NN Play e NN1. Eu, o Gilberto Júnior, como também você, que é nosso ouvinte, pode dirigir a sua pergunta, o que é muito importante, né? Para que finalmente você aproveite a oportunidade e possa direcionar, até fazer o seu questionamento, aproveitando a presença do candidato. A presença não está acontecendo, quer dizer, não é uma entrevista presencial, mas de qualquer maneira a tecnologia nos permite isso. Estamos já a essa altura observando a imagem do candidato Rodrigo Cunha e é exatamente a partir de agora que começa a nossa entrevista. O sistema, evidentemente, candidato, você já conhece, até porque passou por aqui no primeiro turno, né? A única diferença é que agora nós temos apenas 2 candidatos, né? Já que estamos falando do segundo turno. Eu gostaria de começar falando um pouco a respeito do primeiro turno, né? As urnas mostraram que Paulo Dantas obteve 46,64%, enquanto que você, na qualidade de candidato pela União Brasil, obteve 26,79%. Quase o dobro para Paulo Dantas. Esse é o resultado das urnas no primeiro turno. Eu gostaria de inicialmente ouvir a sua avaliação naquilo que foi mostrado nas urnas nessa primeira etapa. Bom dia. Bom dia, Rocha. Bom dia, Gilberto. Bom dia a todos que estão acompanhando o NN Notícias. Meu bom dia, minha querida Arapiraca. Cheguei aqui na madrugada, passei a noite toda rodando pelas ruas de Arapiraca e daqui a pouco estarei novamente a partir das 4 horas no centro da cidade, mas vim cumprir uma agenda na capital e quero dizer, Rocha, que esse é um momento muito importante, um momento da gente estar conectados naquilo que vai decidir o futuro da história de Alagoas, qual é a Alagoas que nós queremos. Como você bem colocou, nós temos 2 candidatos agora no segundo turno e já lhe respondendo, no primeiro turno, Rocha, eram 4 candidatos, mas que principalmente na reta final, todos perceberam que houve uma união entre eles. Eles se somaram para tentar impedir o que eu conseguisse chegar no segundo turno. Desde os debates, ao jogo sujo pelas redes sociais, aos discursos, tudo era orquestrado com um único alvo, que seria eu, Rodrigo Cunha. E não conseguiram impedir que a gente chegasse. Então, as pesquisas já iam mostrando e bateu mais ou menos com o que a gente esperava no meu número. O que não esperava, e a gente tem que falar sobre isso, foi o crescimento na última semana do outro candidato, Paulo Dantas. E o crescimento que ficou muito claro e notório a forma como foi dada, onde o seu principal patrocinador e apoiador, que é o presidente da Assembleia Legislativa, Marcelo Vitor, na sexta-feira antes da eleição, foi pego com uma maleta cheia de dinheiro em um restaurante, um hotel da capital, pela Polícia Federal. Ou seja, um flagrante. Dali, inclusive, um outro comparsa, cúmplice, saiu correndo com a mala e apontou uma pistola para o policial federal. Então, essa forma de trabalhar do meu opositor é o que fez com que ele passe no segundo turno, no primeiro turno, jogando sujo. Mas isso vai ter consequências. Como também as outras ações, e aqui eu quero dizer, falando muito calmamente, muito tranquilo, para todos que estão ouvindo aqui, quando eu vou no Nordeste, no primeiro turno, quem votou no Paulo Dantas pode ter votado porque alguém pediu, porque a propaganda estava bonita, porque era alguma novidade, ou alguém apoiado pelo governador, que na avaliação de muitos poderia estar querendo dar continuidade. Aí a gente até pode compreender essa escolha. Agora, no segundo turno, e quem não conhecia Paulo Dantas, o Brasil inteiro hoje conhece, porque a Polícia Federal, o Ministério Público e a Justiça mostrou que ele é um ladrão, pegou o dinheiro do povo, comprou 25 apartamentos para ele, e a Justiça afastou ele, que em 4 meses conseguiu envergonhar Alagoas para o Brasil inteiro.
Imagine 4 anos. Então, agora, no segundo turno, tenho certeza absoluta que não será, principalmente o povo da nossa querida amada Arapiraca, meus conterrâneos, que irão dar a possibilidade de que ele volte para o governo. Ele já foi afastado em 4 meses. Ele está proibido, a decisão é proibindo ele de entrar no palácio do governo. Será que seremos nós, arapiraquenses, que iremos colocá-lo lá? É só parar e pensar. O governador, muita gente pode não entender exatamente qual é a função dele, mas ele também é o responsável e fica com a chave do cofre do dinheiro do povo. Se você vai entregar a chave para alguém que já pegou o seu dinheiro, 54 milhões de reais, para uso próprio, não vai. Ou então vai entregar o comando da segurança pública para quem foge da justiça, de jeito nenhum. Então, esse primeiro turno foi muito um primeiro turno de campanha, de jingle, de bonito, de propaganda na televisão, de muita rua, movimentação, apoios políticos muito fortes, que fez com que ele tivesse essa votação. Agora, no segundo turno, é o voto da consciência. E eu acredito no alagoano, acredito no arapiraquense, e sei que ninguém é tolo, todo mundo agora viu quem está do outro lado. E daqui o Rodrigo Cunha, que está falando, todos vocês conhecem a história, a vida e a ficha limpa. Nunca me envolvi com corrupção e estou preparado para ser o representante de Arapiraca. E, inclusive, simbolicamente, dia 30 de outubro é o dia da emancipação política de Arapiraca. E é um dia para ser festivo, porque vai ser o dia da eleição também do primeiro arapiraquense a ser governador desse estado. E é o filho da doutora Ceci, é o filho de Arapiraca, é o filho do Juvenal. Candidato. Para mostrar que esse mundo dá voltas e se a porta, mesmo sendo estreita, for a correta, é a que a gente deve seguir. Bom, eu interrompi apenas para dizer que nessa entrevista a gente não tem assim um tempo determinado, conforme aconteceu no primeiro turno, até porque nós tivemos apenas ou estamos tendo apenas um entrevistado, uma vez que o outro optou por não vir, o que é respeitado por todos nós, evidentemente. Então a gente deixa um pouco mais à vontade. Mas evidentemente, para que vários temas sejam abordados, até porque o Gilberto está aqui, tem pergunta para fazer, nós temos também perguntas dos ouvintes. Então eu gostaria de, nesse momento, passar para o Gilberto, que certamente trará um outro assunto, ou mesmo dará sequência a essa questão do primeiro turno. Fica à vontade, Gilberto. Candidato Rodrigo, bom dia, obrigado por estar conversando com a gente aqui nesse convite que fizemos para dar continuidade a essa cobertura, a esses esclarecimentos, a essa informação que o eleitor alagoano precisa ter. Eu vou resumir aqui rapidamente. Em 2018, o senhor foi o candidato ao Senado eleito mais votado aqui pelo estado de Alagoas. Eu acredito que tanto aqui em Arapiraca quanto em Maceió o senhor conseguiu ter um número muito grande e foi também o mais votado nesses dois locais. Agora, nessa eleição, o senhor perdeu tanto aqui quanto lá em Maceió para o candidato que ficou em primeiro lugar, o seu adversário no segundo turno. O senhor acha que essa diferença de votação se dá pela não aprovação do seu trabalho como senador, candidato? E faltou talvez propostas mais claras, por exemplo, aqui para a cidade de Arapiraca, que é o que o senhor traria como governador especificamente para a sua cidade natal? Bem, Gilberto, eu não considero uma derrota, pelo contrário, eu agradeço demais aos arapiraquenses pela grande votação que eu tive. É uma votação que as pessoas votam com o coração. Quem faz a minha campanha são as pessoas, são as famílias, são os amigos, é o boca a boca. Eu nunca comprei voto, eu não jogo sujo, nunca fiz isso. Foi para deputado, para senador, para governador, e vai ser sempre assim. Porque eu quero ter sempre independência e liberdade para chegar no governo de Alagoas com o maior compromisso de todos, que é devolver a confiança das pessoas com trabalho, competência, honestidade, e tenho sim capacidade para fazer com que as pessoas sonhem em dias melhores. Sendo bem específico para Arapiraca, eu mencionei aqui no primeiro turno o que aconteceu, e nesse momento, sinceramente, é inaceitável que alguém permita com que sejam colocados seus interesses pessoais à frente dos interesses éticos da história e do futuro de Alagoas. Eu vi uma foto ontem, não sei quantos vereadores
apoiando o candidato que deveria estar na prisão, porque até a Polícia Federal, a prisão dele pediu. Pergunta a quem for abordar você na rua para pedir um voto para o Paulo Dantas. Por que votar nele? Por que não votar no Rodrigo Cunha? E aqui eu vou chegar assim, Gilberto, para falar sobre a proposta que você está esperando. Mas eu tenho sempre que puxar para esse assunto. Porque eu disse isso quando estava com o Rocha, na última vez com você. Eu venho aqui, não é falar só sobre política, é falar sobre vida. É muito mais. Quem está me ouvindo aqui, se você parar e pensar, você vai dizer para o seu filho, sugerir, olha, se for para seguir o exemplo de um desses dois candidatos, que só são os dois, qual é que você vai escolher? O Rodrigo Cunha, que todo mundo sabe a história de superação dolorosa de vida e que deu a volta de maneira positiva, sem pisar em ninguém, com humildade, me dedicando e me capacitando para ser o melhor possível e devolver às pessoas um trabalho decente. Ou o outro lado, que tem acusação desde assassinato pela família de um ex-vereador que foi falecido, os filhos o acusam, desde a Polícia Federal, que o acusa de roubar 54 milhões de dinheiro do povo, desde o pai que não confia nele, e para mim, quem não respeita pai e mãe não tem o meu respeito. E aí a gente tem que fazer essa comparação, porque é a eleição do contraste, é a eleição da comparação. E o Rodrigo tem capacidade sim de fazer a Arapiraca crescer. Primeiro, eu não tenho picuinha política, vou fazer parceria com o governo federal, com o governo municipal, combinar as ações da prefeitura, que isso significa levar mais saúde, educação, saneamento básico para as pessoas. É inaceitável a gente saber que tem muitas pessoas que ainda saem de casa e vê o esgoto na sua rua, e na sua porta, céu aberto. Isso não é porque o prefeito não tem vontade de melhorar, e ele está melhorando aos poucos, mas vai ser turbinado as suas ações com o Rodrigo Cunha, que está falando aqui, que ama essa terra, nasceu e cresceu aí onde vocês estão, na Avenida do Futuro, e que vai fazer de Arapiraca o centro do desenvolvimento de Alagoas, não só pela sua localização estratégica no coração, mas pelo seu potencial logístico, humano, educacional. Nós somos um polo educacional. E para trazer o desenvolvimento, primeiro, Rocha, eu sei que você sempre gosta de ser direto, objetivo, mas a gente tem que ser conceitual também nesse momento. Como é que se traz grandes empresas para Alagoas? São empresários de fora. Esses empresários de fora estão vendo na televisão há 2 semanas que o governador afastado, que é o outro candidato, roubou o dinheiro do povo. E a Polícia Federal e a Justiça é quem diz isso, não é uma oposição. E qual é o empresário com sã consciência que vai trazer a sua empresa para um estado em que não tem credibilidade? Não vem. Então, a maior ação nossa é justamente tirar esse que está envergonhando Alagoas para o Brasil inteiro. E aí, chegando a Arapiraca, vamos fazer um polo industrial moderno, polo industrial que chegue água e energia e atraia os investidores. E dessa forma vai funcionar também a escola técnica profissionalizante e de formação para jovens e adultos. Todos conhecem o IFAL, que é o Instituto Federal de Alagoas, mas o IFAL tem uma característica. Ele trabalha com jovens de 14, 15, 16 anos, finalizando o ensino médio. Eu não estou falando disso. Eu estou falando daquilo que já tem 60 escolas em Pernambuco. Para que alguém, 35, 40, 50 anos, que queira se profissionalizar, vai lá fazer um curso de acordo com a necessidade, com a vocação da região, para ocupar um espaço no mercado de trabalho, inclusive mais qualificado. Alguém que queira mudar de profissão vai poder fazer. Vou dar um exemplo. Eu fui visitar um grande atacadista. Ele estava há 2 meses procurando um engenheiro de segurança. Não tinha disposição. Vai trazer de uma outra cidade para Arapiraca. Sabendo disso, sendo uma necessidade, a gente conversando com os empresários, estou dando um exemplo, vamos fazer o curso de engenheiro
de segurança, e ali vai sair alguém informado para ocupar aquele espaço. Então a gente tem que olhar para frente com esperança, fazer com que Arapiraca também, que é um polo de saúde, tenha uma cadeia extremamente produtiva, para que se tenha uma sequência de empresas fornecendo serviços para os hospitais, para as clínicas. Arapiraca tem um potencial muito grande. E se tiver um governador parceiro que jogue junto com a população, vai crescer demais. Vou dar um exemplo. Quantas vezes vocês noticiaram durante anos o absurdo de não colocar uma iluminação para a rodovia que foi duplicada, em que pessoas perderam vidas, inclusive, e o governador não estava nem aí. Você acha que o arapiraquense não vai ter atenção? Fazer com que chegue água para todos, água de qualidade, que a conta também não chegue nas alturas, mas que a água chegue com qualidade na sua torneira, fazendo parceria com o município, e é como deve ser. Então, Arapiraca tem tudo para crescer com o Rodrigo Cunha, e eu vou dar um exemplo. Pegando pelas dimensões um pouco, mas um outro estado nordestino, com características de população muito parecida com Alagoas, é a Paraíba. Você, quem vai a Paraíba, se pousar em João Pessoa ou em Campina Grande, não vai saber qual é a capital, porque as duas cidades são desenvolvidas. E qual é a diferença? Campina Grande, que fica a 120 quilômetros da capital, João Pessoa, teve um governador de lá, priorizou a sua cidade. É um polo educacional onde mais tem doutores no Brasil. É um lugar onde respira tecnologia. O governador acreditou lá e hoje é outra realidade. E, sinceramente, eu falo com o coração aqui. Eu devo muito a Arapiraca. Eu fui adotado por Arapiraca. Por onde eu ando, as pessoas, principalmente as senhoras, me abraçam, falam no meu ouvido: Rodrigo, estou orando, rezando por você. Eu sou uma pessoa que tem sentimento, e a forma que eu tenho de devolver todo esse carinho e confiança é da maneira que eu já fiz, me capacitando para devolver a essa nossa terra muito trabalho para que as pessoas possam prosperar. Bom, algumas propostas estão sendo apresentadas agora, o que é interessante, porque afinal de contas, num período como esse, a gente sabe muito bem que o que deve ser apresentado principalmente são propostas. Mas não é o que a gente tem observado na reta final dessa campanha. O que a gente tem observado aí são acusações de ambos os lados. É o seguinte, é só as pessoas pararem e analisar. O adversário, ele tem que criar factoides, situações para dar uma narrativa e tentar desqualificar o adversário. No meu caso, eles me acusam de estar falando o que a Polícia Federal, a Justiça fez e foi afastado por desvio de recursos e ser chefe de uma organização criminosa. E também me acusam de ter pedido a suspensão de entregas de cestas básicas aqui em Alagoas, o que é um absurdo. Sabe o que aconteceu? Eu recebi inúmeras denúncias de pessoas que mandavam mensagem, ligavam, até pessoas que eu conheço no interior, dizendo que as cestas básicas do Estado só estavam sendo entregues para aquele que era do grupo político do meu adversário, Paulo Dantas. Ou seja, se o município tem uma liderança, aquele município, aquela liderança ia receber a cesta básica. Ia entregar para matar a fome, não é de todos, apenas dos eleitores ou de quem fosse votar. E chegasse lá com um adesivo no peito. Um absurdo. Eu pedi o quê? Suspensão de jeito nenhum. Aqui em Alagoas é o estado que mais tem gente passando fome em todo o país. Eu pedi uma fiscalização. Sabendo dessa informação, pedi uma fiscalização. E isso é o meu papel. Eu tenho que pedir, como também, não só como candidato, mas como senador, que os recursos sejam fiscalizados. E nesse caso, além disso, teve uma compra mais de 15 milhões sem licitação. Aí foi por isso, olha só como a narrativa inverte, foi por isso, pelo Estado não ter comprovado que era uma compra idônea,
que está tendo consequências. Não é porque eu pedi suspensão de jeito nenhum. Eu sei que o povo precisa das cestas básicas. Eu já destinei recursos para comprar cestas básicas como senador, para que a gente possa fazer com que as pessoas, primeiro, tenham mais de uma refeição segura por dia. Apesar, e eu não fui nem fazer essa crítica, mas apesar de ter passado todo esse tempo e deixar para fazer um programa social de distribuição de cesta básica na época eleitoral, se fosse feito para todos, vai lá, mas não, é só apenas para os eleitores do opositor. Isso é uma crueldade com as pessoas que são vulneráveis e que precisam do alimento. Então é uma mentira, uma fake news. E a outra coisa que me acusam, não sou eu que estou falando. Se fosse um argumento meu, o Paulo Dantas não teria sido afastado. Olha só, ele em 4 meses não serviu nem para ser o governador tampão. Ele está afastado do cargo de governador tampão. Ele foi escolhido pela banda podre da Assembleia Legislativa para ser um dos seus representantes e estava lá a serviço, não do povo, mas desse grupo viciado. E a Polícia Federal fez um rastreamento de suas contas, viu que ele comprou 25 apartamentos, não entregou uma casa à população, mas comprou 25 apartamentos para ele. E aí vem a Justiça, Ministério Público Federal e confirma todos os ministros que tiveram acesso, com qualquer cidadão que vê o processo, as provas, os vídeos, os depoimentos, as pessoas que recebiam 21 mil reais no seu salário, mas que só chegava a 300 no seu bolso, porque o resto ia para o bolso dele. Então isso é um escândalo em Alagoas. Para se ter uma ideia, Rocha, quando alguém vê uma notícia de um roubo a banco, é 3, 4 milhões. O roubo de que o Paulo Dantas é acusado é de 50 milhões. É um escândalo, é um tapa na cara do alagoano. Me permita só interromper rapidinho. Um cidadão como esse não merece ser premiado como governador, e sim ser punido e preso. Me permita, candidato Rodrigo, lhe fazer só uma pequena pergunta. O seu pedido de fiscalização sobre a distribuição dessas cestas básicas fez com que interrompesse a distribuição, ou mesmo após o seu pedido e o deferimento da Justiça, essas cestas ainda continuam sendo entregues, candidato? O nosso pedido foi para fiscalizar as cestas básicas. Inclusive, tem um outro pedido para que não a suspenda. Agora é o seguinte, Gilberto, eu sei que você está no seu papel aí, meu amigo, mas pense nesse estado de Alagoas. É importante a sua pergunta. A gente não pode permitir com que essas narrativas venham a dar uma credibilidade a um outro lado que está mentindo. Agora imaginem, escuta o que eu estou falando. Se eu peço a fiscalização e a Justiça encontra lá uma empresa que foi adquirida as cestas básicas por 15 milhões sem licitação e não consegue comprovar a sua idoneidade, que o Estado não entregou as documentações, foi porque o Estado não prestou as informações. Se ela verifica e recebe de vários juízes eleitorais a mesma denúncia, a Justiça tem a sua autonomia, ela pode atuar de ofício em algumas situações, tem o Ministério Público que auxilia. O Rodrigo Cunha não pediu. E aí eu desafio alguém a mostrar o contrário, não é? Então a gente está aqui defendendo o nosso Estado, defendendo o nosso povo. Então por isso que quando o Rocha falou aí, e com muita propriedade, Rocha, é triste a gente ver um jogo de acusações, mas é porque se criou um clima de que agora vão tentar ir para o ataque pessoal, me desqualificar. Mas sabe de uma coisa, meu amigo? Eu estou aqui com a minha estrutura pronta, emocionalmente, minha vida limpa. Eu fui virado de cabeça para baixo, mas não caiu nada de errado, nunca me envolvi com corrupção. E estou aqui para enfrentar esses falsos poderosos que se acham acima da lei. Muita coragem. Bom, candidato, nós agora vamos entrar aqui vamos passar a pergunta dos ouvintes. Inicialmente nós vamos ouvir o que pergunta Antônio Bento, né? Eu gostaria de chamar a sua atenção, o senhor vai ouvir aí atentamente. Em sequência, já pode entrar com a resposta, ok? Antônio Bento. Bom dia, futuro governador de Alagoas, futuro governador de Arapiraca. Eu pergunto ao senhor, governador, o governo anterior passou praticamente 8 anos no governo.
Para Arapiraca, a gente podemos citar as obras que ele fez aqui para o nosso município. Entre elas foi uma UPA, iniciou a duplicação. Eu acho muito pouco para um governo, em 8 anos, fazer tão pouco para o nosso município. Então eu acho que Arapiraca agora está no momento de eleger Rodrigo Cunha, para quem venha mudar esse panorama aqui no estado de Alagoas e Arapiraca. Nós, arapiraquenses, acho que a gente merecemos mais do que foi feito. Eu acho muito pouco foi feito para a nossa cidade. Eu acho que os arapiraquenses vão entender o que eu estou falando e estou reivindicando. Muitas obras ficaram pendentes desde o governo do prefeito anterior, nosso amigo, ex-prefeito Rogério Teófilo, que foi perseguido por esse governo anterior. E boa sorte, candidato Rodrigo Cunha. Bom, na realidade não foi uma pergunta, né? Então a gente não vai dar espaço para resposta, porque... Mas se me permitir, Rocha... eu gostaria apenas que você, Rodrigo, fosse bem sucinto, porque não foi uma pergunta, né? Mas de qualquer maneira, vamos lá. Gostaria de ouvi-lo. Foi uma constatação. E é isso que é a diferença de ter um arapiraquense governador. O governador, ao colocar uma UPA em Arapiraca, ele olha para a cidade e imagina, uma cidade de 200 mil habitantes, vou colocar lá uma UPA, resolve. Mas não é. A gente sabe que Arapiraca não é uma cidade de 200 mil habitantes. Arapiraca é uma cidade que atende milhões de alagoanos. É uma cidade polo, é uma cidade que os municípios respiram a saúde, a educação e os serviços prestados por Arapiraca. E aí, quem é arapiraquense sabe disso. Então, não é necessário apenas uma UPA. São 4, no mínimo. E fazer com que chegue essa prioridade através de quem, de fato, conhece Arapiraca. Arapiraca não é um bairro. Arapiraca é uma cidade metropolitana, é uma cidade grande, é uma cidade que precisa desse reconhecimento, sim, do governo estadual. Ok, vamos a outra pergunta. Vamos ouvir. Edneuza Gadi mandou também a pergunta, vamos acompanhar. Nossa, bom dia, Gilberto, bom dia a todos os ouvintes da 91, bom dia, candidato a governador Rodrigo Cunha. A minha pergunta, eu sou Edneuza Gadi, claro, presidente da Oscar Manuel Teles Solidário. Rodrigo, eu gostaria de saber, você sendo eleito, é o que o Rocha falou, foram muitas acusações, inclusive eu não vi em nenhum jornalzinho proposta de deputados, nem de governadores, que eu guardo todos os papeizinhos de vocês, viu? Eu gostaria de saber se você, sendo eleito governador, se comprometeria com a sociedade, com a Edneuza Gadi como mulher, trazendo uma secretaria, uma delegacia da mulher de verdade para Arapiraca, para atender os casos de violência contra a mulher, certo? A outra seria o comprometimento com a criança e o adolescente, porque nós trabalhamos com criança e adolescente e sabemos das dificuldades que temos sem recursos para trabalhar. A terceira seria, se você se compromete com as instituições, tipo criança e adolescente, a fazer algo mais por elas. Porque coisa que a gente não vê, e você se comprometeu comigo quando eu lancei o projeto Oscar Manuel Teles Solidário, quando ela nasceu em 28 de fevereiro de 2015, em nos apoiar. Eu gostaria de saber se você realmente vai se comprometer com a sociedade, com os alagoanos e os arapiraquenses, com as instituições que têm a responsabilidade. A Delegacia da Mulher e os outros dois que eu falei para você. Bom dia. Ok, eu gostaria apenas, quando o ouvinte mandar a pergunta, que seja um pouco mais sucinto, porque nós temos uma sequência de várias perguntas. À medida em que a gente demora muito na pergunta, evidentemente fica difícil ter espaço para uma outra. Mas vamos lá, a resposta com o candidato Rodrigo Cunha. Esse assunto relacionado à proteção às mulheres faz parte da minha atuação já hoje em dia como senador. Consegui aprovar um projeto no Senado, inclusive foi o projeto escolhido pela bancada feminina para representar o Senado no mês das mulheres, que é o projeto que faz com que as delegacias da mulher funcionem durante os finais de semana e 24 horas por dia, porque é exatamente nesse período, nos finais de semana, que mais tem violência contra a mulher. As estatísticas mostram 70% das violências são cometidas sexta-noite, sábado e domingo. E a delegacia é fechada sexta-noite, sábado e domingo. Está errado isso. Inclusive, nós vamos colocar em todas as regiões delegacia da mulher. Nós só temos em 2 cidades no estado inteiro, em Maceió e Arapiraca, delegacia especializada em combate à violência à mulher. Então, é uma das nossas prioridades. Inclusive,
Será a primeira vez que a Alagoas terá uma mulher vice-governadora que compõe a chapa comigo, que é a Jo Pereira, extremamente sensível e participante das causas femininas. Além disso, respondendo a nossa amiga, que ela falou das instituições, eu tenho muito orgulho de falar sobre isso. E foi um compromisso meu e conseguimos fazer com que o nosso trabalho chegasse em todas as cidades de Alagoas. Todos os municípios têm trabalho do Rodrigo Cunha em 3 anos e meio no Senado Federal. Muito desse trabalho através das associações, como a nossa amiga falou. Agora, as associações têm que estar regulares, tem que ter o estatuto, tem que ter alguns 2, 3 anos de existência, dependendo do recurso que vai receber. E a gente inovou, porque o recurso de uma emenda parlamentar ela é discricionário, ou seja, o parlamentar pode colocar na área que ele quiser e na cidade que quiser. E o que foi que o Rodrigo Cunha fez? Abrir um edital, chamando os alagoanos que ajudam outros alagoanos a apresentar um projeto de entidades, associações, e pela primeira vez, mais de 150 entidades receberam recursos através do nosso trabalho direto, sem passar na mão de intermediários, sem passar pelo pedágio que alguns eram acostumados a trabalhar. Então, inovamos também na forma de destinar recursos. E dessa maneira atendemos, como hoje eu posso mencionar, várias organizações que trabalham com esporte, com cultura e contraturno escolar, e está aí respondendo também a atenção para a criança e adolescente, para que no contraturno escolar ocupem a sua mente e tenham uma atividade esportiva, cultural, como nós já destinamos recursos para diversas associações esportivas, para fazer judô, futebol, xadrez, na área da cultura, para que possam alimentar e resgatar o nosso DNA, seja através do artesanato, seja através das danças culturais ou de aulas musicais. Um exemplo disso é a Sons e Dons de Arapiraca, em que conta com o nosso trabalho. É um exemplo do que eu estou dizendo. Temos recursos para a área cultural e que faz um trabalho fantástico de formação de novos músicos. Então a gente trabalha de uma maneira extremamente inovadora e direto com a população. Nós temos um outro ouvinte que mandou a sua pergunta, ele se identifica, vamos lá. Bom dia aí, Comando 91, meu nome é Francisco e eu gostaria de perguntar ao candidato Rodrigo Cunha por que ele fica em cima do muro em relação à presidência do nosso país. Por que não escolher um lado? Né? Eu sei que ele tem uma questão relacionada sobre algumas falas do presidente Bolsonaro, só que eu digo uma coisa a ele, era bom que ele escolhesse um lado e isso seria muito melhor até mesmo para a campanha dele aqui em Alagoas. Um abraço e tudo de bom. Bom, então em resumo, Rodrigo, por que você está em cima do muro? Não é bem assim não, Rocha, eu estou em cima do muro não. Foi isso que o ouvinte passou. Foi isso que o ouvinte passou. Eu estou ao lado de Alagoas. O que acontece? Na minha visão, o governador de Alagoas não se pode dar o luxo de escolher o presidente da República. Ele deve ter, sim, muita humildade e trabalhar com o presidente que foi eleito e escolhido pelos brasileiros. O que não pode fazer é o que o Paulo Dantas fez. Alguém me mostre uma foto dele em algum ministério pedindo ajuda para esse estado. Não faz. E isso é um absurdo. A gente está no estado que mais precisa de ajuda do governo federal. E fechar essas portas prejudica o nosso povo. Vou dar um exemplo. O Canal do Sertão já era para estar, sabe onde? Em Arapiraca. Por que não andou? Por que não fez parceria com o governo federal? Se construiu uma UP em Arapiraca, se tivesse parceria com o governo federal, teria construído 4. Se a gente olha de maneira mesquinha para colocar os interesses pessoais dos seus grupos políticos à frente dos interesses dos alagoanos, a gente não avança. Alagoas continua sendo o estado com maior quantidade de pobres, de analfabetos, com o pior indicador social, que é o IDH, a gente mede a qualidade de vida. Então, se a gente para entrar no que tentam me levar todo o tempo, comprar uma briga que não é a minha briga é contra a fome, é contra a falta de investimentos nesse estado, inclusive agora contra a falta de respeito ao povo alagoano. Então, a gente está num momento de uma disputa muito dura para o governo do estado de Alagoas.
Rodrigo Cunha tem muita responsabilidade em fazer com que esse Estado seja respeitado pelo presidente que venha a ser eleito. E vou lá, sim, muito humildemente pedir ajuda e exigir também respeito a esse nosso povo. Então é dessa forma que a gente vai conseguir crescer e não através de buscar algum mote de campanha ou algo do tipo. Eu venho aqui construindo uma carreira sólida, um caminhar sólido, em que as pessoas sabem que eu aqui trabalho com independência para fazer tudo que estiver ao meu alcance para que Alagoas cresça. Então respeito cada um que tem o seu candidato e vão ter um governador que será respeitado também, porque aqui vai fazer uma campanha como já está sendo. Rodrigo, nós temos uma outra pergunta. Nós temos um ouvinte que mandou uma outra pergunta, inclusive com ela a gente vai encerrar o programa, né? Porque temos o nosso limite aqui. Vamos então ouvir atentamente o que o ouvinte perguntou. Olá, bom dia. Aqui é Marcos. Gostaria de saber com o candidato aí, Rodrigo Cunha, se ele vai se propor a realizar concurso público. A gente tem um concurso que está aí parado há muito tempo, como, por exemplo, Detran, SAMU. Gostaria de saber se ele se propõe aí a trabalhar nesse quesito aí dos concursos públicos. A resposta, candidato? Eu agradeço a pergunta do nosso ouvinte. É até interessante falar sobre isso, porque faz parte do que eu entendo que deva ser a minha missão. E a minha missão é cada vez mais fazer com que as pessoas dependam menos dos políticos. Podem depender das políticas públicas, da segurança, da saúde, da educação. Então, quando não é feito concurso público, há sempre aqueles caminhos em que se dá um direcionamento para que as pessoas fiquem dependentes para devolver essa dependência através de voto nos seus candidatos lá na frente. Eu venho aqui buscando fazer com que o Estado de Alagoas cresça com a Alagoas crescendo junto, com as suas próprias pernas, com independência. Então, o concurso público faz parte, sim, dos nossos planos. Inclusive, eu sou o autor da Lei Geral do Concurso Público, que regulamentou a forma de se fazer concurso em Alagoas. Eu tenho certeza que todos aqui da Novo Nordeste já anunciaram várias notícias dizendo dos concursos que eram anulados, dos concursos fraudulentos que aconteciam antigamente, porque a regra era os editais, que muitas vezes eram tortos. Percebendo isso, eu fiz uma lei para regulamentar, não é mais o edital, e sim a lei que rege a regra aqui em Alagoas, para buscar o quê? Transparência, isonomia, para que as pessoas possam competir de igual para igual e não se colocar critérios que privilegiem um candidato ou outro. Então a gente vai trabalhar com seriedade nesse Estado. Essa é a minha marca. É alguém que nunca se envolveu com nada de errado e que sempre lutou pelo que é certo. Fiz, inclusive, no meu gabinete uma seleção pública para que as pessoas trabalhassem comigo. Escolhi os melhores. Foram mais de 1.000 inscritos e 11 trabalham comigo. Então a gente vem numa outra linha de devolver às pessoas a confiança com eficiência. Isso se dá escolhendo os melhores para estar por perto. Ok. Agora, Rodrigo, eu gostaria de dizer o seguinte, hoje. Você vai ter 2 minutos, né? Nós já estamos passando aqui o horário, mas esses 2 minutos foram dados para todos os outros candidatos no primeiro bloco, ou seja, no primeiro turno, quero dizer, evidentemente que agora não vai ser diferente. Mas eu gostaria de encerrar fazendo uma observação. Todas as perguntas que vieram dos ouvintes, em nenhuma ouvinte demonstrou que está interessado em acusações. Eu espero que os senhores candidatos, inclusive você, Rodrigo, aprenda com isso. Porque a população realmente não está interessada nessas acusações. Eu, na qualidade de eleitor, eu estou interessado em propostas. Acusações, porque um acusa um acusa o outro e fica nesse negócio. Então, eu espero, sinceramente, e aí o recado vai para os 2 candidatos. Infelizmente, o outro não veio. Eu gostaria de transmitir esse mesmo recado. Isso ficou claro nessa participação dos ouvintes que foram ao ar e outros que não foram ao ar porque não houve tempo. Né? Poxa, eu não estou ouvindo aqui, ó. Aí eu vou ter que repetir tudo de novo, né? Aqui. Você está me ouvindo agora? Cortou um pouco, eu estou sem ouvir o som daí, não tá sem retorno para mim. Vamos lá. Você está conseguindo me ouvir agora? Vocês estão me ouvindo também? Eu estou lhe ouvindo bem. Eu gostaria de ouvir? Estou conseguindo lhe ouvir agora bem. Voltou. Tá tudo bem, né? Bom, 1, 2, 3, tudo bem, tudo testado, legal, tá me ouvindo, né? Ouvi a parte que você estava falando de ataques, que não era para ter ataques. É verdade, eu vou repetir, já que você ouviu apenas uma parte. Ficou constatado através da participação dos ouvintes
Umas a gente conseguiu botar no ar, outras não, porque infelizmente não há tempo para que a gente possa ouvir todos os ouvintes, acompanhar as perguntas, questionamentos e tal, porque o espaço é aberto mesmo para pergunta, essa que é a grande realidade. Mas em nenhum momento o ouvinte mostrou que está interessado nessas acusações que os senhores estão levando o tempo todo nesse segundo turno a fazer. E eu vou repetir o que disse, aqui eu estou falando na qualidade de cidadão brasileiro que voto, e eu sinceramente não estou interessado nessas acusações, nem um pouquinho. Mas por que os senhores insistem tanto nisso? Em demonstrar o lado podre do outro? E todos parecem que tem podre, porque não falta assunto nem de um lado nem do outro. 2 minutos, Rodrigo, desde já agradecendo pela sua participação, mas 2 minutos para suas considerações finais. Bem, Rocha, eu entendo o que você está falando. Normalmente a campanha política deve ser para propostas. Passei o primeiro turno falando sobre isso, mas discordo em um ponto. Nós estamos aqui, não é comparar com outras eleições, de jeito nenhum. Não sou eu que estou acusando. É importante dizer que o Paulo Dantas, ele era o governador do estado e foi afastado. Isso é gravíssimo. Ele, como você colocou na sua primeira pergunta, foi eleito com uma grande votação, quase ganha no primeiro turno. E nós estamos tendo um livramento. E não sou eu que estou acusando, pelo amor de Deus. Quem está falando isso é a Polícia Federal, é a Justiça, são todos os ministros, 10 ministros que tiveram acesso do STJ, é o STF, é muito sério. Não adianta dizer que todos têm podre, o que é que ele me acusa de ter suspendido uma cesta básica, que é mentira. Então não é isso, o que eu estou falando aqui é dizendo que Alagoas teve um livramento, porque depois do primeiro turno, onde ele sabia e fez uma campanha com um coraçãozinho, dizendo que é uma pessoa do bem, que a música é bonita, que a campanha é bonita, que é um bom... Não é. Então a máscara caiu e a minha obrigação é proteger esse Estado. E é por isso que eu trago esses assuntos. Eu estou preparado para debater o assunto que for, quer que seja, com o que quer que seja. Por isso que eu estou aqui. A pergunta que for feita objetiva sobre os temas específicos, eu vou falar. Agora, quando me deixar em espaço aberto, eu vou dizer que não vou permitir com que esse Estado aqui caia em mãos erradas. Como eu disse no início, a gente está diante de uma decisão de futuro, que é que as pessoas querem para as próximas gerações. Eu não quero sair daqui a 10 dias depois da eleição e ver que o meu estado vai continuar sendo chacota para o país inteiro, como a terra da política da bala e da corrupção. Porque todo mundo sabe o que está acontecendo. É diferente de outras eleições, e essas comparações não cabem nesse momento, porque o outro candidato, que era o governador, está afastado, está proibido de entrar no Palácio do Governo. Okay. E não será o nosso povo. Tempo esgotado, candidato. Muito obrigado, ok? Muito obrigado, tempo esgotado. Okay. Nós queremos agradecer ao candidato Rodrigo Cunha, que aceitou o nosso convite. Mas eu vou encerrar dizendo o seguinte, já que a gente está colocando ponto final nesse rol de entrevistas, né? Porque a partir de agora não teremos mais, vamos ter o segundo turno no outro final de semana, ou seja, as eleições, e a partir daí o povo vai decidir e levar ao cargo de governador aquele que for mais importante na opinião da maioria do povo.